Olá, vamos à nossa aula de História. Nós estamos estudando em História a questão do desenvolvimento do nosso país, o processo de migração, estudamos a questão do ciclo da borracha, a questão da pecuária, e hoje nós vamos estar estudando sobre ainda voltado para o processo de migração, Só que esse processo de migração aconteceu pelo contrário, ou seja, pessoas daqui tiveram que sair para ir buscar melhores condições de vida em outros locais, que é o problema da seca. Então, ouçam: encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei em meu caminho família vindo ao longe, de pés descalço, roupa surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solidários com olhar distante, apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. Então você observa que esse poema ele está voltado para um problema muito presente em nosso país, principalmente em nossa região, na região Nordeste, que é o problema da seca, Então, quando isso acontece, o que é a seca? São períodos de grande estiagem de chuvas, Então, com a ausência das chuvas, acarreta vários problemas. E um desses problemas é a questão da sobrevivência das pessoas que aqui moram. Elas ficam sem condições de vida, para continuar aqui, e aí elas buscam em outras regiões, elas buscam em outros países, em outros estados, melhores condições de vida, É a questão da migração dos nordestinos, Porque a gente sabe que esse problema de estiagem, que a gente chama de seca, ele é muito presente na região Nordeste. Então, muitos dos nordestinos, eles vão para estados, da região Sudeste, da região Centro-Oeste, principalmente da região Sudeste, que é o estado de São Paulo. É o estado que mais recebe nordestinos devido a esse problema das secas, E esses imigrantes, eles, desde o período em que o nosso país era colônia, eles eram empregados, eles foram empregados em vários locais, principalmente nos centros urbanos, Eles trabalham muito na questão, hoje em dia, muito na questão dos restaurantes, não é isso? E aí, com isso, com essa migração, aconteceu o quê? Que o estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, como os outros estados, eles receberam, grandes quantidades de retirantes, vamos dizer assim, que ele trata aqui no poema como se fossem retirantes. O que são retirantes? Pessoas que saem do seu local para outros locais em busca de melhores condições de vida, levando apenas o básico, Eles deixam casa, eles deixam móveis, eles deixam, os seus bens materiais, vamos dizer assim, de sobrevivência. E eles levam tão somente o essencial, Roupa, que é o essencial. E aí eles migram para outros estados ou para outras regiões. Então, com esse acontecimento, como todo acontecimento traz uma parte positiva e outra negativa. Então, esse trouxe também uma parte positiva, que foi, ele diz aqui na página 261, que a partir da segunda metade do século XX, a região Centro-Oeste, ela também passou a receber muitos migrantes, Com a presença desses migrantes, eles foram trabalhar lá. Por quê? Porque lá estava sendo criada a capital do nosso país, estavam construindo Brasília, então estava precisando de uma mão de obra muito grande. Então várias pessoas saíram da região Nordeste, para ir trabalhar na construção de Brasília. Só que depois, ao término dessas obras, muitos trabalhadores, esses trabalhadores que foram para a região Centro-Oeste para trabalhar na construção de Brasília, eles eram chamados de candangos. Eles ficaram morando por lá mesmo, por cidades que ficavam próximos ali de Brasília. Mas não só da região Centro-Oeste foram trabalhar na construção de Brasília, também, os migrantes da região Sul, que por volta de 1970, também milhares de proprietários rurais da região Sul do Brasil, eles estavam endividados. Por eles estarem endividados, eles enfrentavam, claro, grandes dificuldades.
E aí eles também buscaram, né, novas condições de vida em outras terras, em novas terras. E muitos desses proprietários, eles migraram para a região centro-oeste, né, onde também eles, né, achavam que lá era um local mais fácil para eles adquirir as suas terras para trabalharem e assim sanar suas dúvidas. Então, nessa região, os novos proprietários, eles passaram a desenvolver a atividade da agropecuária. Né? O que é a agropecuária? É a criação, né, de animais juntamente com o plantio de plantas, né? Só que essa agropecuária lá que eles desenvolveram, eles criaram, né, o gado e eles cultivaram soja, trigo e milho, entre outros produtos, certo? Então, né, eles foram para lá, para a região centro-oeste, né? Eles migraram da região sul para a região centro-oeste para lá trabalhar na lavoura, trabalhar na plantação e trabalhar também na criação de gado. Para quê? Para adquirir dinheiro para sanar, né, as suas dívidas aqui, né, na época deixadas por conta do problema da seca. Então você viu que a seca, né, aí ela, né, trouxe várias dificuldades para as pessoas continuarem sua forma de vida em suas cidades, em seus estados, mas com essa dificuldade as pessoas procuraram novos locais para estar trabalhando e assim sanando as suas dificuldades, tanto na questão da alimentação, quanto na questão mesmo, né, de dívidas, de sanar suas dívidas, como você viu aí. A construção de Brasília foi um dos fatores que muito levou as pessoas da região Nordeste para lá, para trabalharem na construção. Esses trabalhadores, eles eram chamados de fandangos. Quando a construção de Brasília terminou, eles continuaram lá, morando aos arredores, vamos dizer assim, mas também, né, não só da região Nordeste tiveram que sair, né? Não só a região Nordeste foi assolada pela seca, mas também a região Sul, né? Então, né, os agricultores, os criadores, né, eles também sentiram essa dificuldade, porque estava faltando água para as plantas e para os bichos, né? Então, tudo teve que morrer. Aí eles foram o quê? Também foram para a região centro-oeste, porque lá o solo era mais fértil, a quantidade de chuvas era mais presente. Então, eles foram para lá para poder, né, adquirir novas terras, para assim plantar e criar e assim, né, dar continuidade à sua vida, certo? Então, essa, né, foi as dificuldades que a seca ocasionou para as pessoas, como também, né, ela trouxe benefícios. Então, agora nós vamos para a resolução da nossa atividade, da página 263 e 264. Aqui na primeira questão, você tem aí o mapa, né? Nesse mapa, você tem os fluxos migratórios no Brasil entre os séculos 19 e 20. Ou seja, você vai ter aí, né, a saída desse povo, né, para ir em busca de melhores condições de vida, né? Que são os fluxos, que são os processos migratórios, como você vê aí, né? Aí você vai pintar, né, de acordo com o que ele pede aí, ó. Ele diz aí, né, diz assim, ó, o mapa a seguir representa alguns ciclos migratórios ocorridos no Brasil. Observe-os e depois pinte as legendas de acordo com o fluxo migratório indicado no mapa. Aí você vê que cada setinha ela tem cores diferentes. Você tem setas de cor vermelha, setas de cor lilás, setas de cor azul e setas de cor verde. Aí você vai estar pintando essa setinha de acordo com a frase assim, ó, milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região sul, sudeste, ou melhor, em busca de oportunidade de emprego, principalmente de indústria, no comércio e na construção civil. Então, né, você vai ver os estados, né, que você vai ler o seu texto, né, você lendo o seu texto, você vai ficar mais conhecedor, né, você vai ler o texto da página 251, 9, 260, 261 e 262, para poder você estar observando quais foram, né, os estados que migraram, né, da região Nordeste para a região Sudeste, em busca de oportunidade de emprego, principalmente aí na área da indústria, no comércio e na construção civil. Aí você vai pintar de acordo com a setinha. Se a setinha for vermelha, você vai pintar vermelho. Se for lilás, você vai pintar lilás, e assim por diante. Mas para isso você tem que ler o texto, tá bom? E depois você vai para a página 264, que você vai ligar as frases que melhor se complementam. Você tem aí, ó, chamamos de êxodo rural deslocamento de, né? Aí você vai procurar aqui, do lado direito, né? O complemento dessa frase vai estar ligando, tá bom?
A entrevista não é para você estar fazendo, tá certo? A entrevista não é para você estar fazendo. Só é a questão de número 2 da página 264, ok?